Hoje a gente dá início a uma nova série. A série se chama Shabat. Descanso em um mundo sem pausa. É uma série contracultural. Nós já viemos de uma série contracultural com Insubmissos. Estamos agora em outra série contracultural que vai na contramão desse mundo de pressa, de metas, de produtividade. E já vai um spoiler aqui para a próxima série, que vai ser uma série também contracultural sobre casamento. Se eu fosse você, eu não perderia. Vai ser muito especial. Estamos com muita expectativa. Vai ser muito legal ter você aqui com a gente. Mas nós estamos nessa série contracultural que vai nessa contramão desse mundo que urge por produtividade, por recompensa, por correria. Você sempre tem que correr, nunca dá para parar. Parece que aquela pessoa que está tranquila está até errada. Você já viu aquela pessoa? Está corrido, né? A pessoa, não, quem é você que não está corrido? Como assim você não está corrido? O mundo está sempre corrido. O mundo está sempre pensando nos novos projetos. Está sempre pensando no que fazer, em como a gente tem que fazer, o que vai fazer, qual o próximo projeto, qual a próxima série, qual o próximo plano, qual o próximo relacionamento. Quase que a gente não respira. O convite nessa série é para nós olharmos para o Shabat não como um dia da semana. Porque Shabat é um termo hebraico para este dia, o sábado. O dia consagrado ao Senhor, o dia do descanso. É uma série que nos convida a olhar para o Shabat não como esse momento de não fazer nada, mas como um conceito, o conceito do repouso, o conceito do descanso. Nós vamos ver que descanso é propósito, descanso é dependência, descanso é adoração, é esperança, mas acima de tudo, e mais importante de tudo, descanso é uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos encontrar o verdadeiro descanso ao olharmos para a pessoa de Jesus. O tema de hoje é descanso e propósito, e por isso eu convido os irmãos a abrir em Gênesis capítulo 2, e nós vamos ler dois versículos, o versículo 2 e o 3. Enquanto você abre aí, eu bebo minha água. Você que é rápido, hoje é fácil de abrir, né? Então vou beber rápido. Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3 diz assim: No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. E esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Quero te convidar a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Oremos. Senhor Deus, nos ajuda nesta noite a descansar. Nos ajuda a repousar. Repousar o nosso coração agitado, repousar a nossa mente quieta, repousar a nossa alma barulhenta, aquietar o nosso coração na certeza de que o Senhor que cuida de nós, que o Senhor que nos guia, que o Senhor que nos sustenta e nos carrega. Abençoa, Senhor, nossos irmãos, abençoa a nossa vida, que possamos nessa noite olhar para a Tua palavra e ao olharmos para ela, sermos transformados por ela. Nos ajuda a descansar, nos ajuda a repousar, alimenta a tua igreja mais uma vez, cuida desse momento de mensagem, de pregação, que o teu Espírito Santo nos transforme e nos mude aonde a gente precisa mudar. Cuida de nós, Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. A fim de ilustrar um pouco mais o que é esse mundo de correria, essa pressão que você deve estar sentindo todos os dias. Não sei se você tem esse tipo de ritmo, mas a sociedade nos impele a correr. A gente está sempre correndo. E uma forma de ilustrar isso é que em 2017, a BBC News, essa agência de notícia, publicou um caso de um jovem japonês chamado Naoya Nishigaki. Esse jovem japonês foi contratado por uma das maiores empresas de telecomunicações lá no Japão. E ele, com 20 e poucos anos, logo que saiu da universidade, foi contratado por essa grande empresa e todo mundo ficou muito orgulhoso dele. A família estava feliz. Menino prodígio, acabou de sair da universidade, já foi contratado e estava tudo indo muito bem, todos felizes. Mas ele não morava na mesma cidade que sua família, então ele precisou morar em outro lugar. Tudo estava bem,
até que 2 anos depois, por causa de um evento da sua família, ele retorna para sua casa. E sua mãe começa a reparar algumas coisas esquisitas nele. Naoya, que era sempre um jovem animado, empolgado, inspirado para fazer coisas, ele começou a parecer muito cansado, muito apático, cansado, com olheiras. Ele não queria fazer mais nada. Num certo tarde, ele deitou um pouco para descansar, e a mãe dele foi lá para chamá-lo, e ele falou, não vou levantar agora, eu não quero levantar, eu não vou fazer nada. E a mãe dele estranhou muito. Mais tarde ele chamou, levanta, vamos jantar, vamos fazer alguma coisa. E ele cansado, exausto, tá bom, vou, mas algo não estava bem. E a mãe de Naoya então vai para os amigos, e começa a falar, o que está acontecendo? Meu filho não é assim, o que está acontecendo? E eles falam, ele está trabalhando demais. O trabalho dele está exaustivo. Ele não consegue descansar. Ele está muito cansado. Ele está tenso. E um dos relatos dele, eu quero abrir aspas aqui, que ela dá ao jornalista, é assim. Em geral, ele trabalhava até o horário do último trem. Mas se perdesse esse, acabava dormindo no escritório, conta a mãe. Em casos extremos, trabalhava a noite toda, até 22 horas do dia seguinte, totalizando 37 horas de trabalho. Esse jovem não conseguia parar. Naoya morreu aos 27 anos de overdose de medicamentos, e seu caso foi oficialmente considerado um caso de karoshi. Esse é um termo usado lá no Japão para descrever casos de gente que morre por conta de exaustão pelo trabalho. Ele morreu porque ele trabalhou demais. Ele trabalhou 37 horas. Ele ficou exausto. Ele se medicava para continuar acordado. Ele não parava de trabalhar e morreu. Talvez você não esteja nesse mesmo ritmo de trabalho. Eu espero que você não esteja nesse ritmo de trabalho de karoshi. Mas, com certeza, a nossa vida cotidiana nos cansa. Exige muito de nós e talvez você esteja com as metas, com a carga horária, ou às vezes com o seu dia a dia que está sendo muito puxado. E esse sermão, meu irmão, é para você que está cansado e o sono não é suficiente. É para você que está de férias, mas não consegue descansar. É para você que não consegue desfrutar do repouso. É para você que não está desfrutando do verdadeiro Shabat. O tema do sermão é muito simples. E eu quero que você preste atenção. Se você pegar ele, vai fazer sentido todo o resto. O tema é: o repouso e contemplação do trabalho concluído glorificam a Deus. Eu vou repetir. O repouso e contemplação do trabalho concluído glorificam a Deus. Vamos ao nosso texto? São só 2 versículos, então nós vamos relê-los algumas vezes. Acompanha comigo. Capítulo 2, versículo 2 e 3. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Aqui nós vemos que Deus descansa, mas descansa de algo, ele descansa de uma obra. Que obra que ele está falando aqui? De que obra que ele está dizendo? Você já sabe, no capítulo 1 nós vemos a obra da criação. E esse é o primeiro ponto, a primeira verdade que eu gostaria de expor para vocês. Este é um Deus que trabalha. Deus trabalha. No primeiro versículo da palavra de Deus, você se lembra, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Moisés está no primeiro versículo do livro de Gênesis, já nos mostrando que é um Deus que trabalha, não é um Deus apático, longe de nós, é um Deus que age e cria. No princípio, criou, trabalhou Deus, um Deus que trabalha. E essa criação era descrita em dias. A semana criativa, a semana da criação. Eu não vou ler o capítulo 1, porque o nosso foco é o capítulo 2, mas eu quero fazer um breve resumo desse capítulo, porque é dessa obra que Deus descansou. No capítulo 1, nós vemos que Deus cria, e Ele cria através da sua palavra. Nós vamos ver os dias aqui, é o primeiro dia, e acontece duas ações em vários níveis. A primeira ação é a separação, Deus cria separando, e depois Deus preenche
a criação. Primeiro ele separa, depois preenche. Então, primeiro dia, a separação de dia e noite. Segundo dia, separação entre céu e terra. Terceiro dia, aí já começa o preenchimento da terra com vegetação. Quarto dia, preenchimento dos céus. Agora ele preenche. Haverá então o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Quinto dia, preenchimento dos mares e dos ares. Então Deus preenche agora os oceanos, passa a existir peixes e também aves. Ele preenche o ar, ele preenche os céus. O sexto dia, o preenchimento da terra com animais selvagens e domésticos. E aí a obra-prima de Deus, a sua imagem e semelhança, os seus vice-regentes, homem e mulher. Deus cria, Deus trabalha, Deus usa a sua palavra e ao usar a sua palavra, Ele cria. E veja, a palavra de Deus não é apenas a palavra, é um ato criativo. Deus diz, Ele fala, haja luz e houve luz. Deus usa a sua palavra, não como um discurso, mas como um ato, é o ato criativo de Deus. A palavra de Deus nunca é apenas um discurso, ela é um ato, por isso que ela transforma, por isso que ela muda, por isso que diante dela não tem como você ficar igual. A palavra de Deus é um ato, quando Ele fala, e haja luz, e disse Deus, haja luz, a luz passa a existir. E disse Deus, haja luz, e a luz começa a existir, e Ele preenche, separa e preenche cada uma dessas coisas. Mas se você notou, uma semana que tem 7 dias, está faltando o dia, e é esse o dia que a gente entra na nossa descrição, que é no capítulo 2. E vamos ler, no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia, descansou. Primeira coisa que eu queria falar para vocês, é algo óbvio que está aqui, mas é super interessante e muda a nossa vida, que o descanso não é resultado do pecado nem da fraqueza. Talvez você lide com o descanso como uma necessidade, porque eu não sou forte o suficiente, então eu preciso descansar. Mas Deus não sofre de fraqueza. Deus não se cansou na criação. Ele não está cansado e exausto e acabou a pilha, acabou a bateria e agora eu vou ter que descansar, não vai ter jeito. Não, Ele descansa como um propósito. Ele, o Criador, o poderoso de todas as coisas, aquele que cria através da sua palavra, e sua palavra tem poder de tornar a existir coisas que não existiam. Ele não está cansado. Mas a palavra de Deus diz que no 7º dia, Ele para e descansa. O descanso, então, não é resultado do pecado. Você que já leu Gênesis sabe que o pecado aparece a partir do capítulo 3. O subtítulo é o relato da queda no capítulo 3. Nós estamos no capítulo 2. O descanso não é resultado do pecado, meu irmão. O descanso não é porque pecamos, não é porque somos fracos. O descanso é propósito de Deus. Veja que interessante que o descanso também vem logo em seguida da completude. No versículo 2 ele diz, no 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. O descanso é associado à completude da obra de Deus. Não é porque não deu conta, não é porque ele se cansou, não é porque houve um pecado, mas é porque a obra está completa. E essa é a primeira verdade desse dia importante. Esse dia nos relata que Deus cumpre a sua obra. Deus é um Deus que faz completamente a sua obra. Eu me lembro de Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A certeza do apóstolo é uma certeza de um Deus que completa a sua obra. E ao completar, Ele descansa. Ao completar a obra, Ele repousa, Ele olha e santifica. Vejam que interessante que ao longo da criação existem algumas fórmulas que Moisés usa, mas no final de criar, Deus julga a criação e depois de colocar luz, depois de falar haja luz, Ele diz, e viu Deus que era bom. Deus olha para a criação e julga e diz, isto é bom.
Ele olha e sente satisfação na criação. Não que a criação seja a única forma, porque Deus já era satisfeito antes da criação, mas ao criar, ele sente satisfação. Ele para, olha e diz: isto é bom. Ao criar sua obra-prima, o homem e mulher, ele diz: isto é muito bom. Ele olha, contempla e se satisfaz. Isso já é um tipo de prenúncio do que haveria de vir no sétimo dia. Encontrar satisfação e contentamento na obra realizada. A obra completa é realizada, então ele cria, olha, contempla e se satisfaz. Não é algo sem pausa, é um momento de pausa. Às vezes, nós olhamos para a nossa vida como um sábado, como um mal necessário. Como carregar o celular, né? É porque eu queria que durasse para sempre a bateria. Já que não durou, infelizmente vou ter que descansar. Não vai ter jeito, eu não consigo. Eu queria não precisar dormir, mas eu estou com muito sono, vou ter que dormir. A gente não enxerga que o sábado, o descanso, é propósito de Deus. Ele quer nos ensinar nesse repouso. Nós não queremos parar nunca, a gente quer sempre produzir, a gente quer sempre entregar, a gente sempre quer a próxima meta. Mas precisamos entender que o sábado, o descanso, faz parte da vontade, do propósito de Deus. Eis um Deus que descansa. O Shabat não é um dia, é um conceito de descanso. E esse é o segundo ponto, como eu já disse, o descanso faz parte do propósito de Deus. E aqui eu quero entrar com um pouco mais de detalhes no versículo 3. Vamos ler juntos o versículo 3. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Repara aqui 3 atos de Deus nesse versículo 3, interessante. Deus descansa, abençoa e santifica. Esse dia é muito diferente. Enquanto todos os outros dias são dias de criação, aqui ele descansa, abençoa e santifica. Aqui no descanso nós entendemos um conceito de não trabalho. É um dia de repouso, a não produção. Um dia de você parar de fazer coisas. É um dia quando a gente não tem que produzir. Para, interrompe, chega. Como é difícil a pausa. Se eu fizer a pausa aqui, você vai ficar às vezes até um nervosinho. Se eu der 10 segundos de pausa, você vai falar, ele não vai falar nada. Eu tenho problemas com pausas, irmãos. Às vezes na música a gente tem que parar e... Que hora que volta, que hora que volta. A gente está sempre ansioso pela próxima nota. A gente está sempre ansioso pela próxima etapa. Olha como incomoda o silêncio. É esquisito. A gente não está acostumado com interrupção, com a pausa. Mas o sábado é justamente. E eu oro para que Deus te interrompa nessa noite. Que Deus te pare. Que você veja a importância de parar, do silêncio, da pausa, da solitude. Então, esse descanso quer dizer um dia do não trabalho, o dia de repouso. A segunda coisa é que ele santifica. E a santificação tem o sentido de separação. Não é um dia como todos os outros. É um dia diferente, um dia separado. Um dia que separa todo o resto. Esse dia tem que ser diferente. Esse dia não é o dia de uso comum, é um dia diferente. Ele não é apenas um dia de não trabalho, mas a atmosfera dele é diferente. É um dia diferente, é um dia separado. E além disso, ele abençoa. Abençoou Deus o sétimo dia. O que quer dizer esse abençoar? Ele está dizendo que esse é um dia bom, é um dia bendito. Às vezes nós olhamos para o sábado como um mal necessário, como eu disse, mas também como uma obrigação. Ok, Deus mandou. Eu queria fazer um monte de coisas, mas já que Deus mandou, você precisa entender, meu irmão, que é bênção de Deus. É um dia abençoado. Você não tem que se sentir culpado no seu descanso. O seu descanso é bênção, é um descanso bendito. O descanso do Shabat é um descanso bendito. Ele não é preguiça, não é deixar de fazer as coisas importantes que Deus confiou a você, não é isso, é o descanso abençoado. Deus abençoa, então ele descansou, ele santificou, ele abençoou. O sábado é um dia
bom, um dia bendito, é importante, meu irmão. Não apenas importante enquanto obediência, mas é uma bênção. E se você está abrindo mão, você está em pecado. Eu preciso te dizer nessa noite. Se você não descansa, se você tem tido um ritmo de trabalho ou de vida cotidiana que não permite uma pausa, você está em pecado. Você não está seguindo ao que Deus quis para você. Você não está obedecendo ao propósito de Deus. Esse Deus descansa e tem para você um propósito, sim, de trabalho, mas também de descanso. Esse dia é todo diferente. Algumas coisas literárias aqui eu acho importante eu mostrar para vocês que Moisés usa para demonstrar como esse dia é diferente. Se você pegar os outros dias do capítulo 1 da criação de Deus, você vai ver que ele sempre começa com uma fórmula, e a fórmula é, e disse Deus. Essa fórmula, e disse Deus, quer dizer que Deus está no seu ato criativo. Ele está usando a palavra e o seu poder e todo o seu ser para a criação. E disse Deus. Vê como começa o versículo 2, o capítulo 2. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra. É diferente. A fórmula não é a mesma. Esse dia é especial. Esse dia é diferente. Não tem e disse Deus, tem no 7º dia, Deus já havia completado. Nesse dia não precisa mais dessa fórmula introdutória, e disse Deus. Mas além disso, tem uma coisa mais interessante e mais importante ainda. Todos os dias da criação, do dia 1 ao dia 6, ele tem uma fórmula de finalização. Tem um jeito de Moisés terminar o dia. Ele diz, passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o primeiro dia. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o segundo dia. E assim por diante, até o 6º dia. No 7º dia, não. Por quê, meus irmãos? Por que não tem passou-se a tarde e a manhã, e este foi o 7º dia? Porque o que está escrito aqui é que não tem fim enquanto conceito. Nós, enquanto humanidade, precisamos viver o sábado para sempre, todos os dias, enquanto conceito, enquanto o entendimento de que Deus fez todas as coisas. Não há uma finalização de passou a tarde e amanhã, porque em todos os dias o sábado também está. Lembra que eu falei que depois de Deus criar, Deus olhava e falava, isso é muito bom, isto é bom. Deus está pausando entre os dias. Olhando, admirando, contemplando, se satisfazendo no trabalho. Meu irmão, o sábado tem que entrar na tua segunda-feira. Sábado tem que entrar na sua terça-feira. O sábado não tem que ser, está chegando o final de semana. Sábado tem que ser esse conceito de saber quem Deus é e que contemplar a obra de Deus e o seu trabalho glorifica a Deus. Não é algo que acaba no sábado. Acabou o sábado, vamos esperar mais 6 dias e vai chegar o sábado de novo. Não, meu irmão, o sábado não tem essa fórmula de finalização. Você tem que viver o seu sábado todos os dias. Esse sábado de conceito de entender que precisamos parar e que é Deus que nos sustenta, tem que envolver toda a nossa vida. O Shabat, você já conversou com alguém que tem um espírito sereno? Um espírito de descanso. Por mais que ela esteja atarefada. Tem algumas pessoas que eu converso e falo, nossa, tem alguma coisa nessa pessoa. É um espírito tão sereno, tão de descanso. Parece que eu fico até relaxado quando eu converso com a pessoa. Porque ela tem na sua segunda-feira, na sua sexta-feira, o senso do Shabat. O senso de que Deus completa toda a sua obra e é Ele que faz todas as coisas. E para explicar essa parte de que é Deus que faz tudo, eu quero lembrar uma história já muito conhecida, mas ela é muito ilustrativa e ajuda bastante. A história é a história de um galo, que como todo galo, antes do sol nascer, acordava cedinho e cantava. E aí ele cantava, logo depois o sol nascia. Qual é a conclusão do galo? Uau! Quando eu canto, o sol nasce. Meu Deus, eu não posso perder nenhum dia. Todo mundo vai ficar sem sol se eu não cantar. Então todo dia ele coloca 5 despertadores, 3 no relógio, 4 no celular, desesperado, não posso perder. E ele preocupado, indo dormir cedo à noite,
eu preciso cantar. E ele cantava e o sol nascia. Ele, ufa, nossa, cantei, não perdi. No outro dia a mesma coisa, até que um dia ele exagera na sopinha da noite. Estava friozinho, ele perde a hora. E quando ele acorda e vê que o sol nasceu mesmo sem o canto dele, ele se dá conta de que não é o canto dele que faz o sol nascer. O sol nasce independente do canto dele. Meu irmão, quantas vezes a gente não vive exatamente assim? Se eu não trabalhar cedo, se eu não fizer minha hora extra, eu não vou ter sustento na minha casa. Se eu não fizer, se eu não desfizer, eu não vou conseguir. Se eu não cuidar da minha empresa, como é que ela vai seguir? Se eu não fizer isso, como que minha família vai ficar? Se eu não trabalhar na igreja, como que o ministério vai ficar? Tudo depende de mim. Meu irmão, não. Não é o seu canto que faz o sol nascer. Descansa, meu irmão. É Ele que trabalha. Deus que trabalha. Vê que a fórmula sempre teve tarde e manhã e terminou-se tal dia. De manhã, Deus já trabalhou a tarde toda. É tarde e manhã. Quando você acorda, Deus já está trabalhando faz tempo. Você já viu aquela pessoa que tem, no aconselhamento, às vezes a gente cai nessa tentação de pensar que é a nossa mão que vai fazer, e a pessoa vem com um problema, e eu preciso falar tal versículo, e aí a pessoa vai sair transformada porque ela conversou comigo. Não, meu irmão, Deus já está trabalhando muito antes. Não é o seu canto que vai fazer o sol nascer. A pergunta que a gente tem que fazer ao nosso trabalho na igreja é o que Deus já está fazendo e como eu vou contribuir com a obra de Deus. Quando você trabalha contribuindo para o Deus que trabalha. Deus já está falando no coração de vocês ao longo da semana. Não é agora que eu falo e a coisa acontece. Ele já trabalhou, ele já preparou o seu coração. Você viveu coisas essa semana que foi Deus preparando o seu coração para a palavra pregada. Seu coração já está preparado aqui. Não sou eu que preparo com uma introdução bonita. Não é o louvor que prepara o seu coração, é Deus que está trabalhando aí. E a gente contribui com o trabalho de Deus. Como é relaxante saber que não é o nosso canto que faz o sol nascer. Isso pega para líderes na igreja, pega para pastores. A gente pensando que, nossa, se eu não fizer, como que a igreja vai ficar? Se eu não falar, se eu não preparar, se eu não fizer, como a igreja? Deus cuida da sua igreja, Deus sustenta o mundo, sustenta o universo, criou o universo com a sua palavra. Se você perder a hora, meu irmão, o sol vai nascer. Fica tranquilo, Ele que cuida, Ele sempre cuida. E esse é o próximo ponto. Ponto 3 diz que o descanso nos lembra a quem nós pertencemos. O descanso nos lembra a quem nós pertencemos. E aqui vale uma explicação sobre o motivo, o propósito do livro de Gênesis. Não sei se você já parou para pensar, mas o livro de Gênesis ele foi escrito por Moisés para um povo que havia sido escravo no Egito e já não se lembrava quem era o seu Deus. Quem é esse Deus? Fomos libertos do Egito, mas nós vivemos muitos anos adorando esses outros deuses. Quem é o nosso Deus? Então ele passa a descrever quem é Deus. E como ele faz? Qual a primeira característica que ele mostra? Ele diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Saiba quem é o seu Deus é criador. Você sabe que em outras religiões descreviam a criação do mundo através de brigas entre divindades. Então as divindades brigavam e aí como resultado dessa explosão de brigas surgiu o mundo. Moisés está dizendo, não. Deus criador é o Deus de Israel. Este é o Deus, esse é o seu Deus. Ele está demonstrando e explicando quem é o Deus de Israel, porque eles já não sabiam, já não conheciam. E é interessante porque observar o Shabat é um traço distintivo do povo de Israel. É um traço distintivo do povo de Deus. Fazendo também uma comparação com os povos vizinhos, nos povos vizinhos, o povo tinha que carregar o seu, entre aspas aqui, o seu Deus. Então eram estátuas, estruturas de ou bronze, ou ferro, ou madeira, ou barro. E aí vinham os sacerdotes e tinham que carregar os seus deuses ao longo das suas... do seu nomadismo. Então eram povos nômades que tinham que carregar os seus deuses. Então os sacerdotes carregavam e levavam os seus deuses para onde quer que eles fossem.
E aqui nós vemos Deus demonstrando que com o povo de Deus não é assim. Deus carrega o seu povo. Algum dia vocês, no sétimo dia, vocês não trabalham, eu sustentarei. E é muito interessante isso, meus irmãos, porque nós não temos dificuldades em descansar porque a gente é muito trabalhador. Eu sou muito trabalhador, eu trabalho demais, é por isso que eu não consigo descansar. Não. Você tem dificuldade de descansar porque você não confia no seu Deus. Você não crê que Ele vai te sustentar. Você não crê que é Ele que te sustenta. Meu irmão, Deus usa o seu trabalho para te sustentar, mas o sustento é sempre vindo dEle. Ele que te dá. Não depende do seu esforço, da sua hora extra, do quanto você puxa o saco do seu chefe. Não tem a ver com você. Ele que te sustenta, Ele que te carrega. Quando você tenta carregar, você está se assemelhando àqueles que não têm Deus. Se você está tendo dificuldade de trabalhar, meu irmão, você não precisa de descansar, você não precisa de mais dias de folga, você precisa de mais fé. É isso que você precisa, meu irmão. Precisa descansar na certeza de que é Deus que te cuida. Mas a verdade é que a gente não para de trabalhar, a gente não consegue descansar, porque nós estamos servindo a um Deus. E com certeza não é o Deus, o nosso Senhor, o Deus da palavra que te sustenta. Talvez você esteja servindo ao Deus do dinheiro, do status, da família, das pessoas que você quer impressionar. Você está adorando a esse Deus quando você não para de trabalhar. Eu estou dando exemplos aqui de coisas profissionais, de áreas corporativas, mas talvez a sua exaustão venha de cuidar dos seus filhos. Talvez a exaustão de cuidar da casa. Talvez a exaustão de aconselhar todo mundo, falar com todo mundo, dar atenção para todos e nunca parar. Porque você acredita que todos dependem de você, do seu canto. Você precisa acordar cedo. Você não pode parar nunca. Você não pode parar nunca. Você não pode parar nunca. Em um certo momento, nós precisamos hoje entender que o Shabat é essa atmosfera de confiança em Deus. Existem judeus ortodoxos que entendem e não observam o Shabat como uma confiança em Deus, mas como uma lei, como um fardo em si mesmo. É um fardo onde eles não podem até nem encostar no botão do elevador. Então existem lá em Israel e também em bairros judeus, existem elevadores do Shabat. Então você não pode, em uma das leis que os judeus fazem, você não pode acender fogo. E eles entendem que tocar naquele botão se associa à energia, ao fogo, então não pode encostar. Então é um elevador que 24 horas por dia para em todos os andares. Então você entra lá, fica parado, espera chegar no andar, chegou, você sai, desce um outro andar. Quando chegar no seu andar, você sai e ele fica 24 horas por dia. Tem um timer de termostato para o alimento ser esquentado sem que você precise acender o fogo. Porque você não pode encostar naquilo ali, você não pode fazer esse movimento de ligar o fogão. Você está em pecado se você fizer esse movimento. Meu irmão, isso não diz respeito a um descanso num Deus que te sustenta, mas num fardo de uma lei que te aprisiona. Lembra que Jesus foi um dos maiores críticos a esse tipo de ação, e ele fala: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Jesus declara com todas as palavras que o Shabat é o descanso em Deus, não uma lei que te aprisiona. O repouso do sábado tem a ver com a consciência de que Deus quer que nós paremos, confiemos nele, contemplemos o nosso trabalho e sustento. É um momento de repouso. A vida sem pausa não permite esse repouso. Um relacionamento termina, alguém já está perguntando, e aí, já está olhando para quem? Uma meta termina, um projeto termina, e qual outro projeto? Eu contei de manhã que eu conversei com uma pessoa que nem tinha terminado o primeiro projeto e já falou para mim: não, mas fica tranquilo que eu já tenho 3 aí para frente. Tem 3 projetos já engatilhados, ó eu aqui que não paro. Olha eu que estou na correria. Meu irmão, para, repousa, tem o descanso. Tem momentos, e Deus separou esses momentos de encontro com Ele. Porque o Shabat, mais do que um momento específico de dia da semana, é um momento de encontro diante de Deus. Quando você para em relacionamento com Deus, em contato com esse Deus, observa
o trabalho que você fez contribuindo com o trabalho de Deus. Por fim, meus irmãos, e esse é o meu último ponto, descansar é imitar a Deus. Esse Deus que trabalha é o Deus que descansa no sétimo dia. E eu quero ler com vocês Êxodo, capítulo 20, do versículo 8 a 11, e quero chamar a atenção de vocês para o exemplo que acontece aqui nesse texto. Por que devemos observar o sábado e de que forma devemos observar o sábado? Versículo 8 diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o sétimo dia é sábado dedicado ao Senhor, o seu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Em Êxodo nós vemos Moisés explicando por que você tem que lembrar do sábado. Por que você tem que guardar o sábado para santificá-lo? É porque você está cansado? Não. É porque a pilha acabou? Não. É porque o Senhor que fez os céus e a terra em 6 dias, parou no sétimo. Ele para, contempla, descansa. E você, meu irmão, o propósito de Deus é que você imite ao Senhor. Copie o que Deus faz, o Deus que trabalha, e você tem trabalhado, você tem copiado a Deus enquanto você trabalha, mas no sétimo dia você descansa. Por isso, o Shabat não é um movimento de necessidade biológica para você não surtar, não é uma via de escape de burnout, mas é fazer parte do propósito de Deus. E eu quero chamar a atenção de você porque o Messias prometido também trabalhou. E eu queria ler com vocês Isaías capítulo 53, versículo 11. Diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus, o Messias prometido, trabalhou para valer. Mas veja que ele diz aqui no versículo 11, ele ficará satisfeito. É quase um paralelo direto daquela fala de Deus quando diz, isto é bom. E o que faz Jesus ficar satisfeito do seu trabalho? O seu trabalho é a obra magnífica da cruz, que leva o seu e o meu pecado. Ele levou sobre si as nossas transgressões, como está escrito aqui no versículo 11. Ele leva nele mesmo a culpa e a consequência do nosso pecado. Inclusive o nosso pecado de não repousar. O nosso pecado de rejeitar a bênção de Deus, que é o Shabat. O nosso pecado de adorar outros deuses enquanto a gente não para. De adorar o dinheiro, de adorar a nossa performance, de pensar que a nossa identidade deriva da nossa produção. Até na igreja. Já viu aquele irmão que não consegue parar? Você fala assim, para irmão, para de trabalhar. Aí ele não vem mais para a igreja. Ele volta no dia do trabalho, da escala. Você fala, meu irmão, vem para o Shabat. Vem louvar o Senhor em repouso. Ele não consegue, ele mescla a sua identidade com o trabalho. Meu irmão, descansa nele. Esse Jesus trabalhou e fez todo o trabalho e ficou satisfeito. Nós veremos mais para frente sobre a esperança, sobre o futuro. Veremos como o descanso nos aponta para o futuro, nos aponta sobre uma esperança. Mas hoje, meu irmão, descanse, sabendo que o teu Deus tem como propósito o descanso para você. O Shabat não é uma ordenança rígida de sábado você não faz mais nada.
não mexe, não faça, não toque, não respira direito, não faz nada. Não, contemple. E olhando para Isaías 53, nada melhor do que desfrutar o Shabat, olhando para o trabalho maravilhoso de Cristo Jesus. Ele vê o resultado do seu trabalho. E qual é o resultado do seu trabalho? A nossa salvação. Nós somos salvos por Jesus. E isso faz ele ficar satisfeito. O Shabat dele é olhando para a sua vida redimida. É o seu relacionamento com Deus. Você pode ter relacionamento com Deus porque Ele trabalhou. E Ele vê o resultado do seu trabalho e se satisfaz, meu irmão. E se satisfaz. A palavra é muito simples. Descanse. Repouse. Aproveite, desfrute do descanso abençoado de Deus. Não se sinta culpado por descansar no Shabat. Se sinta culpado se você não tem feito isso. Reconheça o seu pecado, arrependa-se se você não tem descansado. Mas, meu irmão, eu quero te convidar a orar. Se você, como eu, tem dificuldade de descansar, dificuldade de repousar, dificuldade de entender que você não é o seu trabalho, nem sua produção, nem o quanto você é útil para a igreja, ou para a sua família, ou para o seu trabalho. Você é um filho, uma filha amada de Deus. E o resultado do trabalho de Jesus é o seu relacionamento com Deus. Vamos orar? Nos dá descanso, Senhor. Nos ajuda a repousar. Nos ajuda a parar. Se necessário for, Deus nos interrompe. Nos pare, Senhor. Pare o nosso ciclo vicioso de trabalho sem fim, de projetos sem fim, de relacionamento sem fim, de metas sem fim. Nos interrompe, Senhor. Se necessário for, nos para. Mas nos ajuda a desfrutar de descanso. Nos ajuda a desfrutar do Shabat, do conceito de que o Senhor que nos sustenta, não as nossas mãos. Nos ajuda a olhar que não é o nosso canto que vai fazer o sol nascer, mas é o Senhor que faz o sol nascer sobre justos e injustos, é o Senhor que sustenta o universo, e é o Senhor que nos cuida, é o Senhor que nos sustenta. Nos ajuda a descansar em Ti, Senhor. Nos ensina a descansar em Ti, a olhar para a Tua obra, a olhar para a criação, a olhar para o sétimo dia. Nos ajuda, Senhor, a descansar e repousar no Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém.